Estimados irmãos, estimados amigos, mais uma vez as nossas saudações fraternas a todos que nos escutam, que nos assistem no nosso Evangelho no Estúdio. Que alegria tê-los conosco nessa ocasião de estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje trataremos de um tema bem interessante chamado motivos de resignação, né? Mas para a gente demarcar o início do nosso encontro, do nosso vídeo, do nosso áudio, vamos nos recolher em prece, fechando os nossos olhos, apaziguando o nosso coração, a nossa respiração, visualizando a imagem, o sorriso amigo de Jesus de Nazaré. Esse amigo de todos os momentos, essa luz que brilha sobre as nossas cabeças, iluminando o nosso caminho, iluminando a nossa consciência, alimentando o nosso coração. Amado Jesus, com humildade te pedimos, derrama sobre nós o bom ânimo, a paciência, a alegria, a resignação, para darmos conta da missão que nos foi confiada. Seja o nosso amigo, nosso sócio nessa caminhada. Obrigado por tudo, divino amigo, se conosco em mais essa ocasião. Que assim seja. Então, vamos lá, pessoal, nossa leitura, ainda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 12, motivos de resignação. Então, diz assim, lá o nosso item 12. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que se faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Olha só, hein? A resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura, quer dizer, a coisa está chegando. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou a vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia a quem diz ao seu credor: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei, até que tenha pago o último centavo. O devedor não seria menos venturoso, suportando toda sorte de privações, para se libertar, pagando somente a 100ª parte do que deve? Ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? Boa pergunta, hein? Tal é o sentido dessas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam e depois de se quitarem estão livres. Mas se, quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se do outro, não se alcançará jamais a libertação. Seria como estar devendo dinheiro para o banco emprestado agiota para pagar, né? Você troca uma dívida por outra que não vai acabar nunca. Continuando a leitura. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo a sua punição forçada inevitável, que se não for hoje, será amanhã. Se não for nessa vida, será na outra. Entre essas faltas é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus, pois
quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação e como uma coisa que se deve merecer, quem acusa a Deus de injustiça, contrai ainda uma nova dívida. Quer dizer, não adianta ficar reclamando que Deus está sendo injusto com a gente. Acaba agravando a conta. É melhor não reclamar. Vai lá, paga a conta, trabalha direitinho e que é melhor. Que se deve merecer, quem acusa Deus de injustiça, contrai uma nova dívida, que se faz perder o benefício que poderia retirar daquele sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar absolutamente, como se a um credor que vos atormenta as pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. À sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como um obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe, porque recebestes o vosso salário na vida na terra. Vai e começa de novo a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Olha só, pessoal, vou repetir essa frase. O homem pode abrandar ou complicar a amargura das suas provas pela maneira ou pelo jeito que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja, ao invés de se lamentar, agradece aos céus pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável e a dor pesa sobre ele com toda a sua carga. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas desse mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a de contentar-se com a sua posição, sem hipótese alguma invejar a posição dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta ele, ao início, uma calma, uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, ao passo que, pela inveja, ciúme e ambição, ele se tortura voluntariamente e aumenta assim as misérias e as angústias da sua curta existência. Esse foi o trecho chamado Motivos de Resignação. Então, meus amigos, meus irmãos, o que a gente pode tirar daí numa frase bem simples e objetiva? Se é inevitável, relaxe e aproveite. Se não tem o que fazer, aproveite. Se o ônibus está demorando muito, paciência. Adianta ficar esbravejando? Se a doença te pegou, adianta ficar gritando? É natural que quando algo negativo aconteça com a gente, algo que não é prazeroso, que a gente reclame, isso é óbvio, nós somos seres humanos.
Nós somos seres humanos, é natural que isso aconteça. Você está andando, o cara bate no teu carro, você não vai chegar em casa dizendo, que coisa boa, olha, destruíram o meu carro, entraram na empresa e roubaram tudo, olha só, eu estou com câncer, que maravilha. Ninguém em sã consciência vai fazer isso, isso é óbvio. É lógico que a gente vai passar por um período de luto, de tristeza. O problema é o que vem depois. Se passado isso a gente consegue dar essa volta por cima, a gente é que sai ganhando. Claro, a gente vai precisar de forças. Para isso a importância da oração, pedir forças a Deus, e Ele vai nos ajudar. Vai sim, desafio quem está nos ouvindo, passando por um momento difícil, faça as suas preces e a ajuda vai vir. De uma forma ou de outra ela vai vir, nem sempre da forma que a gente quer, mas é a forma mais adequada e que a gente mais merece. E sempre tem um acréscimo de misericórdia que Deus, como sendo muito bom e justo, Ele sempre coloca um pouquinho a mais para a gente. Porque Ele é um Pai amoroso, Ele é bom, Ele é justo, mas Ele é amoroso. Então, meus amigos, meus irmãos, esse é o convite que nós fazemos nessa ocasião. Procuremos, através do nosso esforço próprio, suplantar as dificuldades e dizer assim, se eu estou passando por essa dificuldade hoje, eu estou me livrando de uma dívida do passado. Portanto, vamos passar da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Como que a gente consegue passar por essa prova da melhor forma possível? Fortalecendo o nosso espírito. E como que a gente fortalece o nosso espírito? A prática do bem, as boas leituras. A presença na casa religiosa, seja ela espírita, católica, evangélica, umbandista, taoísta, islamista, seja o que for, buscar essa luz, o contato com a natureza e a prece sincera que está ao nosso alcance. Isso com certeza vai fazer com que nós nos religuemos melhor ainda com Deus nosso Pai e nos trazendo força e bom ânimo para que não caiamos em reclamações eternas. Aquelas pessoas desagradáveis que tudo que fazem é reclamar da vida. Nada presta, nada, ninguém presta, todo mundo é ruim. Tem pessoas de monte por aí assim, tudo é ruim. Aquelas pessoas são a amargura que caminha pela rua. Elas vão colher as consequências disso. Não sejamos nós a sermos essas pessoas. Então é esse o convite que fica para mais essa semana de uma autorreflexão. Como eu estou sendo diante da vida? Alguém que reclama de tudo e nada faço para melhorar? Ou aquele que, isso não está muito bom, mas vamos fazer uma coisa um pouquinho melhor agora. Vamos dar uma melhorada aqui no meu cantinho aqui onde eu posso fazer alguma coisa. Certo? Seria isso, queridos amigos, queridos irmãos. Obrigado mais uma vez pela audiência no nosso Evangelho no Estúdio, que é feito com muito carinho, com muito amor. Eu que venho a conduzir a parte do estudo e o nosso amigo e irmão Rafael, que está aqui nos bastidores, aqui no estúdio, promovendo ele mesmo essa oportunidade tão valiosa. Gente, obrigado mais uma vez e uma excelente semana a todos. Vamos demarcar então o final da nossa atividade com uma prece singela de coração, mais uma vez agradecendo ao Pai da vida, ao Criador do cosmo, pela vida, pelo que temos, pelo que somos, pelo sol, pelo céu azul, pela terra, pelo alimento, pelas pessoas que temos à nossa volta, pelos desafios que nos fortalecem, pelos momentos de alegria, de prazer e de descanso que nos preparam para novos desafios, pela oportunidade da conquista, pela oportunidade do vencer a nós mesmos, sendo pessoas melhores. Obrigado, Deus Pai, nos ilumina, nos protege hoje e sempre. Que assim seja.